Curso básico de Teologia Boa Nerges. Prazer, sou o pastor Ricardo Oliveira e estamos aí no nosso 13º módulo, vamos falar sobre os Evangelhos, e essa é a primeira aula do nosso curso. Que Deus possa lhe abençoar em nome de Jesus e boa aula em nome de Jesus. Então vamos lá, na nossa primeira aula do curso aí de Teologia, onde falaremos sobre os livros dos Evangelhos. Bom, bem sabemos que no Novo Testamento ele é composto pelos livros históricos, dentre eles os 4 Evangelhos. No nome desses livros recebem o nome dos seus próprios autores, como Mateus, Marcos, Lucas e João. E esses 4 primeiros livros vão registrar aí a vida, a morte e a ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra do Evangelho, do grego evangelion, que significa boas novas, um resumo aí do Evangelho que for escrito para os homens, que viessem a partir daí crer no Senhor Jesus. João capítulo 20, versículo 31. Apesar de encontrarmos os Evangelhos como os primeiros livros aí do Novo Testamento, isso não deve ser a data da escrita dos mesmos, tá bom? Mas a relevância deles para toda a igreja e para as doutrinas e profecias direcionadas ao povo de Deus, a escolha de Mateus para iniciar aí o cano do Novo Testamento é muito apropriado, pois é um tipo de ponte entre aí o Antigo e o Novo Testamento, tá? Afinal, como foi escrito para os judeus, faz muitas menções aí ao Antigo Testamento, incluindo já no início a genealogia de Jesus, que é considerado aí o Israel perfeito. Durante os 30 anos após a morte e a ressurreição de Jesus, não se sentiu a necessidade, de registrar os fatos que foram relacionados ao Messias. Afinal, ainda estava muito presente entre a comunidade por meio de uma tradição oral que era informada e que presenciava aí os testemunhos oculares, entre elas os apóstolos que proferiam esse relacionamento. Entretanto, com o avanço do cristianismo no primeiro século e com a possibilidade das testemunhas oculares, morreram e surgiu então a necessidade de registrar por escrito as pessoas e a obra do Senhor Jesus Cristo. Dessa maneira, Deus então levanta homens para trazer ao mundo os relatos que foram inspirados sobre a vida e o ministério do Senhor Jesus. Até aqui, tudo bem, mas qual é o motivo de termos aí os 4 evangelhos e não apenas um evangelho? A resposta é simples. Deus quis, de fato, direcionar tais relacionamentos para grupos de pessoas distintas, logo dando ênfase, igualmente distinta a vida política e religiosa em Israel aí nos dias de Jesus, os fariseus. Então vamos começar a falar dos fariseus. O nome significa os separatistas, Quando os remanescentes voltou à Judéia depois do exílio, o seu objetivo era construir uma comunidade judaica com a nação dedicada ao Senhor pela observância da lei, com a influência crescente do sumo sacerdote. Tornou-se um cargo ambicioso que pensava mais em vantagens políticas do que em possibilidades espirituais. No tempo de Jesus, esse grupo era considerado seita, mais numerosa, poderosa e influente. Eram legalistas, rigorosos, defendiam com rigidez a observância da letra e das formas da lei, como também todas as tradições, apesar de haver alguns homens bons no meio deles, mas em geral eram conhecidos por sua cobiça, crueldade, justiça própria, hipocrisia. Sim, os fariseus e os escribas eram os líderes religiosos desse povo. Depois temos os saduceus, membros de uma parte oposta aos fariseus, pessoas que são moralistas, negavam tudo que era sobrenatural, Atos 23:8, doutrinas principais, e aceitavam somente a lei escrita, ou seja, o Pentateuco, os 5 primeiros livros aí, lá do Antigo Testamento, tá bom? E também negavam a providência de Deus, negavam a alma que não existia,
o corpo não ressuscitaria, interpretavam literalmente o Velho Testamento, não existia anjos, não há céu e nem muito menos inferno, muito menos demônio, eram totalmente materialistas, consumados. O partido nasceu durante um cativeiro babilônico, por uma parte de um grupo de judeus liberais na guarda da lei e contra os quais os fariseus zelosos da lei levantaram-se. E depois tivemos os essênios. Os essênios eram uma comunidade à parte e que viviam totalmente isolado em suas propriedades, tá? E trabalhando no campo ou no serviço útil, mas rejeitando o comércio como um estímulo à cobiça. O mais restrito renunciava até ao casamento. Eles eram de fato aí exclusivistas, tá? Eles eram ascéticos, místicos, eram escravos da forma. A sua liberdade mística com a palavra escrita não lhes proporcionou liberdade espiritual nenhuma. Temos também agora o zelote. Eles pregavam, que a lei deveria ser guardada. A lei deveria ser guardada mesmo pela força da espada. Eles eram violentos, cruéis, sanguinários. Quando tinham a oportunidade, matavam até mesmo os judeus, que pagassem tributo a César. Odiavam mortalmente os romanos. Eles foram aí, os responsáveis pela destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Quanto às doutrinas, seguiam o judaísmo em geral. Alguns achavam que Simão, Mateus 10, do 1 ao 4, era o zelote, naturalmente, antes da sua conversão. Os herodianos formavam mais um partido político do que religioso. Eram totalmente inimigos dos fariseus, bem como dos judeus, de modo geral, mas uniram-se aqueles no episódio do tributo a fim de pressionar Jesus. Mateus 22, 15 e 22. Tinha também alguma doutrina peculiar, mas era injusto e hipócrita. Isso constituía aí uma influência nefasta que o Senhor Jesus chamou de fermento dos fariseus. Marcos 8, 15. Nasceram com Herodes o Grande. Temos também o samaritano. Não permitiam o povo judeu, nem residiam dentro do termo de Israel. Os samaritanos eram colonos da raça estranha estabelecida aí pelos assírios, 700 anos antes, segundo a Reis 17, 24 ao 31, Esdra 4, do 1, 9 ao 10, e também aceitavam aí o Pentateuco e adotavam em parte. A religião judaica esperava que o Messias fizesse então de Samaria, não de Jerusalém, a sede do seu governo. Os samaritanos odiavam os judeus de Jerusalém. Temos uma análise de grupos sobre cada contexto e sobre cada ponto que foi falado aqui, tá? E essas análises é a seguinte: existem essas extintas seitas judaicas, continuavam aí, falando entre nós e também, através dos outros meios. E existem meios duradouros, da verdade, que quando seguido gera nos homens uma santidade sadia. Mas quando os homens, os movimentos se desviavam dele, tornando-se proporcionalmente desequilibrados e sujeitos a extremo pouco sólidos. A gente vê então a partir daí o objetivo nos fariseus, os saduceus, os essênicos, os zelotes e os herodianos. Os fariseus eram extremamente escrupulosos sobre a lei, da lei, e tornavam-se hiper espirituais. Saduceu bifurcavam-se em sentido contrário, recusando a palavra, exceto com um significado limitado, tornando-se infra-espiritual. Os essênicos liam muito mais nas entrelinhas do que nas próprias linhas, convencido que, por meio da percepção peculiar, teriam conseguido alcançar a realidade mais profunda de todos esses contextos espirituais. Os zelotes eram impacientes e se afastavam em outra direção, lutando aí, se necessário, eventualmente tornando-se espirituais. Os herodianos achavam-se que
né, que deviam combinar as escrituras hebraicas, tá, com a filosofia grega. O judaísmo com o helenismo, né, a religião com o prazer, tornou-se anti-espiritual. E o samaritano aceitava o Pentateuco e adotava em parte a religião judaica, esperando o Messias, né, que fizesse aí de Samaria, e não de Jerusalém, que era uma raça estranha e misturada. Mateus, Marcos e Lucas são chamados aí, tá, de livros sinóticos, tá? Livros sinóticos fatos externos da vida de Jesus, né, são comparados de igual forma o aspecto humano da vida do Senhor Jesus, os mistérios da Galileia em especial. O livro de João vai tratar dos fatos internos da vida de Jesus, vai tratar dos fatos divinos da vida do Senhor Jesus, dos mistérios na Judéia em especial e os discursos particulares em geral que Jesus teve. Porém, o Novo Testamento, ele vai demonstrar, né, em um progresso à doutrina. O livro de Mateus, ele tende a ser o primeiro livro, né, pois a sua especialidade, tá, é a ligação do Evangelho com as escrituras hebraicas, introduzidas no Novo Testamento com o cumprimento do Velho Testamento, para que se cumprisse o que fora dito, né, é seu refrão característico. E ele vai adaptar claramente, tá, sua narrativa aos judeus, de quem Cristo vai aí descender na carne, para que o relato de Mateus não pareça sugerir que o Evangelho, tá, é apenas um desenvolvimento da fé judaica. Marcos vem aí em seguida, e este Evangelho tem como ação, né, da primária ter uma abordagem intencional e parece dirigir-se aos romanos e não aos hebreus, enquanto que Lucas, ele vai abrir uma porta por completo e vai então, né, apresentar Jesus como Filho do Homem, e ele vai e nele vamos encontrar aí a simpatia humana mais abrangente aí, né, em a respectiva e mais liberal em questão à palavra de Deus. E o livro de João apresenta Jesus como Deus, sendo ele o Salvador, o Criador de todas as coisas, sendo ele a verdade, a vida e tudo mais. O Evangelho sinótico, dentre os 4 evangélicos, né, 3 dele aí que nós falamos é o sinótico. Mateus, Marcos e Lucas possuem informações semelhantes, por isso é chamado de evangelhos sinóticos. Os escritos, apesar, né, dos autores distintos, apresentam uma similaridade e uma atividade de ensinamentos em questão a Cristo, né, em questão à sua cronologia, e mesmo que nenhum evangelho pareça seguir uma ordem cronológica rígida por causa das suas características, tais evangelhos, tá, eles são aí conhecidos como sinóticos, né, que dá a ideia de uma visão comum, tá, conjunta ou ainda visto do mesmo ponto de vista, né? Um bom exemplo das características similares é que quase todos os versículos de Marcos possuem paralelos aí, né, e aos evangelhos escritos em Mateus e Lucas. Cerca de 91%, né, de Marcos está contido em Mateus, e a passo de 53% de Marcos você vai achar no livro de Lucas. Apenas 31 versículos dos 661 de Marcos não tem paralelos aí nem a Mateus e nem a Lucas. Ao contrário dos sinóticos, o Evangelho de João vai apresentar muitos relatos que nós não vamos encontrar em nenhum desses livros, sendo então um livro separado, único e exclusivo, tá? Vamos ter o quadro da comparação aí entre os evangelhos, tá? Nós temos aí Mateus, né, Marcos, Lucas e João. Mateus, nós temos ele como rei, tá? Cristo vai sendo o rei. Cristo, né, ele foi escrito para todos os judeus, né? São 28 capítulos, né? O material exclusivo 42%, e a citação, né, do Antigo Testamento 53%. O livro de Marcos, né, conhecido como livro do servo, né, é escrito aí para os romanos, são aí 16 capítulos, e o material exclusivo 7%, e a citação ao Antigo Testamento 36%. Lucas, né, Cristo é o homem, tá, escrito, né, para os gregos,
né, capítulo 24 capítulos, material exclusivo 59% e a citação Antigo Testamento 25%. O livro de João, né, Cristo é o Deus, ou é Deus, tá? Escrito, né, para a igreja, capítulo 21, material exclusivo 92% e a citação do Antigo Testamento, tá? São aí 20. A harmonia que existe entre esses evangelhos, o assunto, né? A introdução de Lucas, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, né? A divindade de Cristo. Então tem várias tabelas, né, aqui mencionadas, que eu gostaria que, se você tiver interesse, você que já tem a apostila, dá uma olhada nessa tabela, é muito interessante. Você que não tem, caso tenha interesse, é uma tabela gigantesca, uma tabela ampla, tá? Dá uma parada lá, dá uma lida, dá uma verificada nessa tabela, né? Essa tabela tem várias informações importantes, né, sobre os evangelhos, né, sobre, né, as comparações, né, em questão a isso. Eu não quero ater muito a essas tabelas, né, porque se você aí tem a apostila, né, dá uma olhada na apostila por gentileza. Você que não tem, pode me pedir, me chama lá no privado, né, que eu forneço essa apostila para você. Aí você dá uma olhada completa em toda essa tabela, né, para que você possa, né, usufruir. Nós encerramos por aqui então, né, a primeira parte, a introdução de toda esta matéria, tá bom? Na nossa próxima aula vamos falar sobre, né, os evangelhos, falando sobre cada um deles, né, explicando minuciosamente sobre cada escritor, né, e poder esclarecer um pouquinho mais a sua ideia sobre esse assunto, tá? Que Deus possa lhe abençoar no nome de Jesus e até a próxima aula em nome de Jesus. Tchau, tchau.